Bom, então eu vou contar um pouquinho a história de amor do sódio e do cloro. E o que acontece entre os átomos? Uma coisa que a gente chama de regra do octeto, que é a ideia de que ele fica muito lindo e muito bom se ele tiver 8 elétrons na última camada, tá? Então, com exceção daqueles pequenininhos que só tem a camada K, que cabe dois, que para eles está bom ter 2 elétrons. O restante, eles ficam muito bem com 8 elétrons. Se vocês olharem aquela tabela periódica que tem os gases nobres, nos gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na última camada, por isso que eles são nobres, eles não precisam se ligar com ninguém, porque eles já são perfeitos. A ideia de todos os outros é ficar parecido com os gases nobres, porque isso dá estabilidade, tá bom? Então, eles só ficam estáveis se eles estiverem com 8 elétrons na última camada. E aí, vamos ver qual que é a situação do sódio e do cloro com essa coisa de elétrons na última camada. O sódio, ele tem 11 prótons, então ele tem 11 elétrons. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons, porque é o que cabe na camada K, né? Aí sobram 8 para a segunda, porque só cabe 8 na segunda, e 2 com 8 dá 10, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora ele está com 10 elétrons aqui, mas ele tem 11. Então, o que acaba acontecendo? Nessa última camada do sódio, tem um elétron. Esse bendito elétron que fez com que ele não tivesse 8. Porque se ele tivesse parado na segunda camada, que está com 8, ele estava perfeito, mas tem mais um. Um único elétron que fez a tristeza da vida dele, tá? Esse átomo de sódio, ele está extremamente triste e irritado por causa de um elétron, esse aqui, que está atrapalhando a vida dele. Ele queria que antes ele tivesse só 2 camadas. Bom, aí tem o cloro, né, que é outro ser da nossa história. O cloro, ele tem 17 elétrons, né? Então ele tem lá 2 na primeira, 8 na segunda, para dar 10, porque é o que todo mundo que tem mais que 10 tem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, já deu 10. E ele tem mais 7 na última. Gente, 7. Sabe o que significa 7? Significa que por causa de um elétron, ele não tem 8. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que ele é quase perfeito, mas quase não é perfeito. Entendeu? Peraí que chegou gente aqui. Então, assim, ele tem 7 elétrons na última camada. Isso é horrível. Falta um. Então, ele é aquela pessoa que na competição que ele queria chegar em primeiro, ele chegou em segundo. O que é o segundo lugar na Copa do Mundo? Nada. Não vira tetra, não vira penta, não vira nada. Né? Então, ele estava extremamente irritado, querendo desesperadamente achar um elétron. O que o sódio, querendo se livrar desse elétron? Porque, gente, elétron é terrível. O que o elétron faz? Você pega o elétron, você pega e joga ele longe, ele volta. Você joga ele longe, ele volta. Tá? Então, por mais que você tente jogar, você precisa de uma energia muito grande para jogar. Você sozinho não consegue jogar um elétron embora para sempre, porque ele volta. Então, o que você faz? Você precisa de alguém que seja mais eletronegativo, porque os eletronegativos têm capacidade de atrair negatividade, sabe? E o cloro é mais eletronegativo que o sódio, ele consegue. Então, o cloro, o que o sódio pensou? Preciso de ajuda. E aí ele colocou lá na feira do rolo, né? Publicou no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é canto. Preciso que alguém tire esse elétron de mim. Se tirar o elétron, pode ficar com ele. Não quero mais, estou doando, quero ajuda. O cloro, passando as mensagens, ele viu aquele pedido de ajuda e ele pensou: tá aí, é esse elétron, ele vai ser meu e eu vou ser perfeito. Então, ele entrou em contato na hora com o sódio encheu o olho de felicidade e falou: é isso, eu vou pegar, vou me livrar desse elétron para sempre. E eles marcaram um encontro. Então, eles foram, sódio com cloro, e se encontraram, fizeram lá a transação. O cloro muito facilmente pegou o elétron para ele. E aí, o que acontece quando o cloro pega o elétron para ele? O elétron aqui do sódio foi para o cloro
E aí, o sódio perdeu essa camada toda aqui. Oh, perfeito. E aí, a carinha deles ficou extremamente feliz. Porque agora, olha só o sódio que perfeito, 8 elétrons. Olha só o cloro que perfeito, 8 elétrons. Eles atingiram o nível de perfeição da regra do octeto com os 8 elétrons. Mas aí aconteceu uma coisa. Sabe a pessoa que ela pinta o cabelo de loiro porque quer ser loiro, mas por dentro do DNA dela continua sendo de cabelo preto? E aí, a hora que ela deixa passar um tempinho, começa a crescer raiz preta, porque ela sempre foi de cabelo preto. Não adianta você pintar. Ou aquela pessoa que põe a lente de contato, mas no fim do dia, para dormir, ela tira a lente de contato colorida e continua com o olho dela normal, porque isso não mudou. Então, por dentro, eles não mudaram. Então, o que, que acontece com o sódio? O sódio, ele tinha 11 prótons, né? E ele tinha 11 elétrons. Só que agora ele tem só 10, que ele perdeu um, né? Só que os prótons ele não consegue mudar. Próton não muda. Então ele tinha 11 cargas positivas e 10 negativas. Próton não mudou. Então o que, que aconteceu? Agora desbalanceou isso, né? Então ele ficou com uma carga positiva a mais. E o cloro? O que, que acontece com o cloro? O cloro, ele não tinha 17, então ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Quando ele ganhou mais um elétron, ele ficou com um elétron a mais. Então, 18 cargas positivas e 17 positivas, 18 negativas. Agora ele está sobrando uma negativa a mais, então ele ficou negativo. Positivo com negativo são cargas opostas. O que, que acontece com cargas opostas? Rolou ali uma atração eletromagnética de positivo com negativo, uma atração muito grande que fez com que, eu não sei se travou para vocês, para mim travou tudo. Peraí, vamos resolver isso antes da gente resolver a atração. Foi uma atração muito forte. Olha só, entre esses dois. E aí, o que, que aconteceu? Esse positivo e esse negativo, vou até apagar minha tela aqui. Esse positivo com esse negativo, eles se atraíram de tal forma que eles se uniram. E quando eles se uniram, rolou uma coisa muito forte, que foi a formação de um composto. Esse composto é o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, quando alguém falar para vocês, mãe, o que você colocou nessa comida que estava uma delícia? Foi amor. Amor do cloreto de sódio, gente, que é a relação do amor de cloro e sódio, não é lindo? Então, o que, que é a relação iônica? Então, assim, sal de cozinha, o NaCl, né? E o que, que é a ligação iônica, então? A ligação iônica é quando uma pessoa doa elétron, uma pessoa, vamos parar com a personificação, é quando um elemento perde elétron e o outro elemento ganha elétron porque ele retira do outro, e nessa situação de ganha e perde elétron, um vira cátion, o outro vira ânion. Cátion com ânion se aproximam e formam uma ligação iônica, que é uma ligação, inclusive, muito forte, que não se desfaz de qualquer forma, tá? A minha filhinha tá ali falando oi. Oi, Rosa! Então, a gente tem aí uma ligação muito forte, que é a ligação iônica, tá bom? E é importante a gente entender como que isso acontece. E aí, precisa entender também como que faz essas trocas de elétron e tudo mais. Tá bom? Oi, Rafa, tudo bem? Bom, pessoal, vou parar de gravar. Peraí. Interromper a gravação.